E está começando agora mais um Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. E no Comercast de hoje a gente vai falar sobre os benefícios do Mercado Livre. A gente está aqui hoje com a Michelle Berger, que é executiva de negócios da Comerc, e com a Lurian Rezende, que é executiva de vendas na Comerc Energia. Sejam muito bem-vindas ao Comercast. Para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem para os nossos espectadores. Bom, primeiro agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui hoje com essa oportunidade. Eu sou a Luri Rezende, né? Executiva de vendas aqui da Comerc. Eu sou formada em comércio exterior, pós-graduada em marketing. E assim como a minha formação, a minha carreira é bem eclética também. Eu iniciei ali com 14 anos, né? No McDonald's, foi uma verdadeira escola de vida. Depois eu fui 10 anos do ramo financeiro, depois da área de eventos, mas sempre voltada para a área comercial. E hoje aqui na Comerc, ter a oportunidade de vender, né, algo que eu compraria, que eu confio, que eu acredito, é um grande privilégio. Então é isso, Renato. Obrigada pelo convite. Também eu sou a Michelle Berger, executiva de novos negócios aqui da Comerc Energia. Sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em MBA em negócios. Também já atuo há muito tempo no setor elétrico, né, mais de 20 anos. E no mercado livre de energia já venho atuando aí uns 4, 5 anos, né, 4 anos e pouco. Então é um mercado bastante interessante. E é isso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer recebê-las. E vamos entrar no nosso tema aqui, vamos falar um pouquinho sobre por que é importante o consumidor migrar para o Mercado Livre. Bom, nessa pergunta a gente poderia passar o dia inteiro falando aí sobre as vantagens, né? Mas a gente vai selecionar algumas aqui, as principais delas. Eu acho que a primeira questão aí, a gente pode falar sobre sustentabilidade, né? Que é um viés aí, uma necessidade mundial. Hoje ela está como escolha, quem sair na frente, né? Futuramente eu acredito que seja inclusive obrigatório isso. Então hoje, você migrando para o Mercado Livre, você garante que essa energia é de fontes renováveis. Além da questão muito importante também, que está todo mundo olhando, que é a economia. Você conseguindo aí chegar a 20%, 30% líquido de economia na sua fatura mensalmente. E o mais importante, sem nenhum investimento inicial. Né, Mi? Exatamente. Então, realmente é uma oportunidade, né, das empresas, com abertura de mercado agora, né, abarcando essas empresas que têm um consumo menor, poderem ir para o Mercado Livre e terem essa redução na sua conta também, serem mais competitivas, né? Então, é uma grande vantagem. A gente tem atuado fortemente aí, apoiando essas empresas, porque vai abarcar toda a questão. Primeiro, a economia, você vai poder escolher de quem você vai comprar a sua energia, você vai ter previsibilidade nos seus gastos. Então, assim, é um produto realmente que vem agregar bastante nesses quesitos aí, principalmente da economia e da sustentabilidade, que a gente vê como os maiores, digamos, benefícios, né? Os maiores grandes benefícios que uma empresa pode ter. Tá? Boa. Queria explorar um pouquinho mais esses benefícios que vocês trouxeram. 2 pontos. O primeiro é um benefício que a Luri trouxe da economia e sustentabilidade. No Brasil é possível ter os dois ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter economia e investir numa fonte renovável. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. E do outro lado, a Michelle trouxe a previsibilidade. Acho que a pessoa que está nos assistindo aqui deve estar com uma dúvida na cabeça. Como é que tem previsibilidade no Mercado Livre, sendo que no cativo eu recebo todo mês, né, a minha conta de luz? Aquilo para mim é o mais previsível possível. Todo mês eu vou receber a minha conta. Por que é mais previsível estar no Mercado Livre? Perfeito, perfeito. Isso é uma boa pergunta, porque realmente, né? Claro, a gente está no mercado cativo, recebe a conta, paga e está tudo certo, né? A questão toda é o Mercado Livre, você vai ter a opção de escolher o fornecedor da sua energia e, com isso, fazer contratos de 4 anos, por exemplo, né? O nosso contrato aqui do mercado varejista aqui na Comerc é de 4 anos. E aí você vai ter uma condição pré-estabelecida já. Então, com isso, você vai ter um preço, por exemplo, né, um preço determinado dentro desse período, ao qual você vai ter a previsibilidade orçamentária. Vai saber, olha, quanto eu vou gastar durante o ano de 24, 25, 26, assim por diante. Dentro do mercado cativo, hoje, você tem todo um incremento, né, de tarifas que são repassadas por cliente cativo, no quesito de perdas técnicas, não técnicas, reajustes tarifários, enfim, todos, né, os custos que as distribuidoras têm, elas acabam repassando para o cliente no mercado cativo. Tem até as bandeiras, né? Exatamente. Então, no Mercado Livre, você fica livre desse tipo de incidência. Então, você sabe muito melhor quanto você vai ter de gastos exatamente
pela escolha de um fornecedor que já trouxe um preço determinado naquele período. Então é muito bom. E o legal, só te complementando, é que é nessa modalidade do varejo, né, além de todas essas burocracias, porque é um mercado muito complexo, o que é bacana aqui na Comerc é que você fica como debaixo do guarda-chuva da Comerc, ela faz toda essa representação para você. Então você vai conseguir, o que está previsível para você é que você vai ter economia, isso é fato, né? Que você vai pagar mais barato do que você paga hoje. E para isso a gente vai falar aqui um pouquinho também, que existe 2 modalidades para isso. O cliente vai ficar com essa liberdade de escolha, como qualquer outro insumo para a indústria, para a empresa dele, ele vai ficar com essa liberdade de fazer a escolha do que faz mais sentido para a empresa dele, garantindo nas 2 modalidades essa positividade, né? Uma economia. Muito bem. E aí, a gente teve agora no 1º de janeiro uma mudança na regulação. Queria que vocês comentassem quem são as empresas, quais são as empresas que podem migrar para o Mercado Livre e se beneficiar da economia, da sustentabilidade, da previsibilidade. Eu acho que, para responder essa pergunta, só passando bem rapidinho sobre essa mudança, né, o Mercado Livre de Energia, vale a pena a gente salientar aqui que ele existe há mais de 20 anos. Porém, ele era para grandes consumidores, né? Clientes que consumiam ali acima de 500 kW de demanda contratada. Então, agora, essa mudança que você comentou, a partir de janeiro de 24, é que todos os consumidores, aí isso é para todos eles, seja indústria, comércio, empresa, todos os consumidores que estiverem conectados na média alta tensão vão poder fazer parte desses benefícios. Se ele estiver no grupo A, basta mandar uma fatura para a gente que eles já estão aptos, legíveis para a gente fazer esse estudo de viabilidade, e aí vai depender de cada região, de cada distribuidora para a gente apresentar esse estudo bem personalizado. Perfeito. Como funciona esse estudo, Michele? Perfeito, perfeito. É baseado na fatura e no perfil de consumo desse cliente, na demanda que ele tem contratada, né? Porque esses clientes conectados em média e alta tensão, eles têm uma demanda contratada. Tá? Então, vale ressaltar que os clientes em baixa tensão, que são, por exemplo, somos nós, né? Na nossa residência, os pequenos comércios, enfim, que estão em baixa, esses ainda não têm a possibilidade para o Mercado Livre. Aqui a gente está falando de clientes conectados em média e alta, de novo, um A4, um A3, aí eles já têm a viabilidade. Baseado nesse perfil, de novo, de consumo, que a gente vai analisar exatamente pegando essa fatura desse cliente, a gente consegue verificar, né, de acordo com esse perfil de consumo, de carga, e com os preços de energia do mercado, qual seria o potencial de economia dele. Então, dependendo desse consumo, ele pode ter 20%, 25%, 30% de economia indo nessa migração, tá? Então, é importante falar, a gente faz todo esse trabalho, né, na Comerc para poder fazer essa gestão e trazer essa economia e garantir essa economia dentro desse período. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? Baseados na fatura inicial desse cliente. Bom, vocês falaram do Grupo A, né? Que o Grupo A é elegível para o Mercado Livre. Mas para o nosso espectador que está com a fatura na mão, qual que é o valor da fatura que ele tem que falar? Pô, isso aqui vale a pena ir para o Mercado Livre? Olha, Renato, qualquer valor de fatura que se eles estiverem nessa condição de Grupo A, pode ser 10 mil, 15 mil, 30 mil, ele já tem viabilidade econômica para migrar para o Mercado Livre e ter uma economia substancial. Então, isso é bem transparente. Não tem um valor mínimo, desde que ele esteja conectado aí, tá, na média e na alta tensão. Então, a partir de 10 mil, 8 mil, a gente já vê viabilidade bastante grande, tá? O que acontece, que vou puxar, né, um pouquinho de casos reais que acontecem, porque a gente, afinal de contas, o mercado abriu agora em janeiro de 24, mas a gente está trabalhando o ano de 23 inteirinho, se preparando para essa abertura de mercado, inclusive já tendo assinaturas de contrato, porque tem gente que já saiu na frente e já começou com esse benefício a partir de janeiro. E como tem uma pequena parte burocrática ali de 6 meses de denúncia, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, então a gente está migrando, né, começou esse trabalho o ano passado. Então, muito legal esses valores que a Mi falou, porque assim, a pessoa está no Grupo A, ela já está elegível. Mas é legal a gente falar sobre o valor de fatura, porque se for uma fatura muito baixa, ele acaba ficando inviável. Não é que não dá para ele migrar para o Mercado Livre, ele até poderia migrar. Só que pelo custo de adequação que ele vai ter, às vezes não vale a pena essa migração. E a Comerc, com toda a transparência que ela tem, ela acaba deixando isso bem claro. Olha, neste momento não vale a pena você estar migrando devido ao seu consumo. Conforme o consumo dele
ele vai aumentando, né, vai subindo, ele vai nos consultando até que ele esteja legível para ter uma economia considerável, que vale de fato a pena que ele vá ter isso durante os próximos, pelo menos, no mínimo 4 anos. Porque a gente brinca que o Mercado Livre é um caminho sem volta, né? Uma vez que você migra para ele, você tem essa liberdade de escolher quem vai ser o seu fornecedor e ficar livre assim sempre. Muito bem. A gente sabe que o Mercado Livre ele tem uma volatilidade maior, né? Os preços da energia eles mudam conforme o mercado. A gente está num momento bom para migrar. A gente está num momento excelente para a migração. É muito importante a gente falar sobre essa volatilidade, porque a gente apresenta isso diariamente e esses valores oscilam diariamente, né? Então, a gente até brinca, né? Eu falando aqui como área de vendas, não é papo de vendedor, né? Quando a gente fala, olha, assina hoje, porque amanhã esse percentual já muda e tal. E aí acho que a Mi pode falar um pouquinho até melhor dessa parte de momento. Realmente assim, né, Renato? É um momento muito propício para os clientes que querem migrar para o Mercado Livre e obter essa economia substancial, porque, como a Luri falou, o mercado ele oscila muito, então, dependendo da situação hidrológica, se está chovendo muito, chovendo pouco, né, a gente tem muita oscilação nos preços em função disso. Como a gente veio de um período aí de período seco bastante úmido, bom, né, onde os reservatórios estão muito bem abastecidos, digamos assim, o momento ele é muito propício porque os preços a gente está com uma oferta grande de energia, né? E a gente trabalha no mercado de oferta e demanda, enfim. Então, isso diretamente liga, né, no preço. Então, assim, o preço está baixo, o que vai trazer uma economia melhor para esses clientes. Mesmo esses menores aí que a Luri falou, que às vezes pode não ter tanto uma viabilidade em função de algum custo, enfim. Esse momento, ele ajuda essas empresas menores, né, que são essas que a gente está vendo, que já podem migrar a partir de janeiro, que já estão migrando, que o mercado já permitiu. Então, esse momento é bom, porque esse preço está menor, e isso vai fazer o quê? Com que esse cliente tenha uma economia nesse período maior. Então, é um período muito bom. A gente tem fontes renováveis, né? A geração solar está indo muito bem, as eólicas, né? Então, a parte hídrica está muito bem, obrigada, e isso ajuda muito a gente a trazer essa economia para os clientes. Então, o momento é muito bom para responder essa pergunta. Muito bom. E aí, Michele, vocês falaram que a Comerc faz estudo de viabilidade, ela acompanha durante a migração e no Mercado Livre ela faz a gestão para que você veja algo mais descomplicado do que é o Mercado Livre, né? Para que você consiga tocar o seu dia a dia e a Comerc faça a parte mais burocrática do Mercado Livre. Quanto que a Comerc cobra por isso? Na modalidade varejo que a gente está falando aqui, são esses clientes que estão podendo ir para o Mercado Livre, né, esse novo mercado, essa abertura de mercado, a gente não cobra nada, tá? Quando a gente faz a nossa proposta, ela é uma proposta super completa, simplificada, o cliente não vai ter um custo de gestão, ele já vai adquirir a energia dele, né, de acordo com o consumo, obviamente que a gente vai fazer um estudo para ver, né, o perfil dele. Então, assim, a Comerc não cobra nada nessa gestão, bem pelo contrário, ele não vai ter, como você falou, ele vai ter um processo muito simplificado, né, onde ele vai ter todo o nosso suporte, todo o nosso acompanhamento aqui dentro desses passos, né, que são os passos aí do processo de migração, que é adequar o sistema de medição, é um processo bastante simples, fazer as denúncias junto à distribuidora de energia, enfim. Então, ele não vai se preocupar com nada, tá? E ele vai estar abaixo do nosso guarda-chuva aqui da Comerc, né? Como a Luriana já explicou antes, ele está no varejo, ele está no guarda-chuva aqui. Então, ele está super tranquilo, processo simplificado, economia garantida, né? Para fazer essa transição energética aí, e sustentável também, tá? Eu só quero complementar, porque eu recebo muito essa pergunta, eu adoro responder. Ela fala, não, mas onde está a pegadinha? Como não cobra nada? Não, de fato, a Comerc não cobra nada. Porque quando a gente apresenta esse estudo de viabilidade, como a minha explicou muito bem, todas as tarifas, tudo já está incluso nisso. A gente já deduziu esses valores e a Comerc ganha na comercialização, na venda dessa energia. Então, está tudo embutido e é exatamente um produto extremamente simples, nada burocrático, para ele ter essa tranquilidade de fazer essa migração e não ter um retrabalho ou colocar algum especialista para que esteja olhando só para esse tipo de coisa. Então, de fato, é um processo muito simples e nada, em termos de custo, na hora que ele receber, já é líquida essa economia. Certo. Migrei para o Mercado Livre. Quando eu vou receber a fatura, quantas faturas eu vou receber? De quem que eu vou receber? Como que eu pago? Como é a vida no Mercado Livre?
Na hora que você migra para o Mercado Livre, né, também é uma pergunta muito comum, uma insegurança das pessoas. A única coisa, como a gente fala, o Mercado Livre é só um mundo contratual. Nada muda no mundo físico, né? Não vão colocar mais um poste na frente da fábrica nada lá de pra poste, trazer, não vão fazer nada disso. Para dizer que não vão fazer nada, né? Quando a gente fala do sistema de medição de faturamento, o que a gente basicamente vai fazer é trocar o seu medidor. E aí vai depender da região, tem um custo isso, e a Comerc cobre 100%, né, desses custos. Boa parte de todas as regiões é a Comerc que cobre esse custo dessa troca de medidor. Então, na verdade, no mundo físico é essa alteração que acontece. No mundo contratual, e aí ele vai ter duas faturas, né? Então, uma ele continua ali com a distribuição dele, que é o poste, o fio, continua na rede, que é a demanda contratada que ele tem junto à distribuidora. Então, muitas pessoas confundem ali entre demanda e energia, né? Então, a demanda é basicamente o espaço que ele tem na rede, ali no fio, junto à distribuidora. Então, ele vai ter uma outra fatura com a parte, de fato, com o consumo de energia dele, que não necessariamente é igual ao de demanda. E acho que a Mi pode até falar. Não tem muito mistério, é isso, né? São bem duas simples, faturas. Né? Duas faturas. Uma da energia, que ele vai estar contratando, né, com a Comerc, e ele vai ter todo o consumo dele atendido, né? É a energia que passa no fio, né? Que a Luria estava comentando, e vai continuar tendo o relacionamento com a distribuidora local dele, que vai trazer essa energia, que vai fazer o transporte da energia, que é o fim, né, digamos, da distribuidora, o objetivo social, digamos, né, a função de uma distribuidora é fazer o transporte e dar acesso, né, a esses clientes. Então, são duas faturas, não tem muito mistério, tá? Então, é bem simples. E eles, quando a gente fala disso, tá apresentando para eles, né, eles até falam, mas a distribuidora ela não vai se opor, não vai ficar chateada se eu romper esse contrato. Não, porque, na verdade, o que a distribuidora tem que fazer, ela continua fazendo, que é onde ela ganha na distribuição. A única coisa que ele está fazendo é encerrando um contrato de energia com ela, né, que é o famoso CCR, que a gente chama, que é o contrato de compra de energia regulada, e escolhendo esse contrato, no caso hoje em dia, né, espero que todos vocês, com a Comerc. Então, ele rompe esse contrato de energia e continua com a distribuição, só vai mudar. E essa economia é na junção dessas duas faturas. Então, ele vai somar o valor dessas duas faturas e é nela que ele vai ver essa economia. Ótimo, essa era a minha próxima pergunta. Exatamente. A economia é na TE, ou seja, na tarifa de energia, ou é na economia como um todo com energia? Vai depender um pouquinho da modalidade de contratação, tá? Mas basicamente é isso. A gente tem dois modelos aqui, né? Adiantando um pouquinho, modelo de desconto garantido, que aí sim é um percentual baseado no perfil do cliente. Vamos supor, ele vai ter 30% de economia na conta de energia dele. Total. É no total da conta, não é só no fio, só na energia, tá? Então vai ser um percentual total ali. E a gente tem a outra modalidade de contratação dentro da modalidade varejista, que é o preço garantido, que aí é aquele preço determinado no período que vai gerar uma economia baseada no consumo dele. Tá? Então, são modalidades um pouquinho diferentes, muito simplificadas também. O desconto garantido a gente recomenda para um cliente mais simples, que tem um consumo menor, uma conta até 30 mil no máximo, que ele pode aí gerar um desconto bem substancial. E já no preço garantido um cliente que já conhece um pouquinho mais de energia, já tem um certo conhecimento, mas ele também vai ter, né, um percentual bastante bom. Eu sempre faço uma analogia disso com o mercado financeiro também. Isso vai depender muito do perfil da pessoa, né? Então, da estratégia da empresa. Se é mais conservadora, se quer assumir esse risco, ou quer que a Comerc assuma o risco. Eu só posso afirmar e garantir que em ambas as modalidades ele sempre vai ter essa economia fixa durante o período que ele tiver de contrato com a gente. Acho que vale abordar aí também, você falou de segurança, o outro lado da segurança do Mercado Livre, ou insegurança. Quando a gente contrata energia no Mercado Livre e o fornecedor não honra aquela energia, o que acontece? Como que o consumidor pode se proteger disso? Essa é a maior insegurança, digamos, né? A maior dúvida deles na hora dessa decisão, dessa tomada de decisão. Porque, e se vocês não fornecerem, se a Comerc não fornecer energia, como acaba a energia aqui da empresa? Tá? Não vai acabar a energia, até porque a gente está falando de um contrato, né? Então, como a gente falou, no mundo físico nada se altera. Mas por isso que a gente sempre bate, né, enfatiza o quanto é importante a escolha desse fornecedor de energia, dele ser idôneo, pioneiro, né? A Comerc é
líder de mercado, você tem que ter segurança, quem está por trás desse fornecimento para você não ficar... Você não fica sem energia, mas você fica exposto. E ao invés de você ter uma economia, você pode pagar até o triplo do valor dessa economia, né? Então, você tem que saber quem está por trás, não por falta do fornecimento, mas das surpresas indesejáveis que podem vir através disso. Complementando isso realmente é uma dúvida bem recorrente, né, que a gente escuta todo o tempo. Mas e se vocês quebrarem ou se a empresa quebrar, como é que fica? Então, realmente, o cuidado que a gente toma aqui na empresa realmente é isso, trabalhar com empresas que têm uma reputação, que têm história no mercado, né? A gente já vem aí atuando há mais de 20 anos, sempre garantindo, né, esse fornecimento para os clientes, com economia. Né? Então, realmente, empresas no mercado aí no Brasil, a gente conhece, tem mais de 600 comercializadoras de energia, algumas, né, nem tão boas assim, digamos. Né? Então, o cuidado tem um risco, né, associado aí da empresa ficar descoberto, mas é um risco bem, digamos, gerenciável, assim, é questão bem contratual também de resolver. Então, ficar de olho, se o desconto for muito alto, uma proposta muito fora do mercado... Pode ser uma pegadinha, né? Exatamente. Como tudo, vale a pena comparar isso, olhar de fato. Até aproveitando o gancho, quando a gente compara com outros, né? Sempre comparar essas questões das tarifas, se elas estão inclusas ou não, porque o da Comerc, de fato, o que a gente passa já está tudo incluso. E o que a gente vê, às vezes, comparando aí a nível de mercado, é que estão por fora, né? Então, às vezes, a economia é maior, mas você vai ter encargos à parte disso, ou até mesmo de gestão, né? Um FII mensal. Então, volta lá naquilo que a gente já respondeu, que o nosso está tudo incluso. Muito bem. Bom, eu peguei minha fatura, ela é do grupo A, fiz análise de viabilidade com a Comerc, vocês me falaram que eu tenho economia. Quanto tempo demora para eu começar a colher os frutos dos benefícios do Mercado Livre? Bom, normalmente, tá, pela regulamentação que nós temos hoje, o que vai determinar a data de migração, digamos, para o Mercado Livre é a vigência do contrato. Então, a gente sempre vai analisar qual é a vigência do contratual, né, da compra de energia no mercado regulado, que cada cliente tem com a sua distribuidora. Então, a gente vai analisar essa data. A partir daí, a gente tem um prazo de denúncia, né, que vai depender dessa vigência. Normalmente, são 180 dias após essa denúncia, né, da vigência do contrato. Esses contratos se renovam a cada 12 meses. Tá? Agora, recentemente, foi regulamentada uma nova resolução da ANEEL que vai permitir acelerar esse processo. Tá? Isso está sendo discutido, é uma novidade, então é bacana porque essas empresas vão poder também tentar antecipar, né, para não, dependendo do seu prazo de vigência, demora um ano para poder migrar. Então, está sendo falado isso também, mas é basicamente assim que funciona. Complementando, né, esses contratos, tem muita gente que nem tem conhecimento deles e tá tudo bem, porque são contratos renovados anualmente, né, e automático. Então, muita gente não tem esse documento em mãos. Então, quando você assina um contrato com a Comerc, você assina uma procuração onde você passa poderes para a gente fazer todo esse trabalho junto à distribuidora, né, cobrar esse CCR, esse documento, analisar esse prazo de vigência. E sobre essa nova regulamentação que a Michele comentou, que é uma novidade, né? Como é um mercado novo, eu acredito que sempre a gente vai estar aí em melhorias, né? O setor como um todo. Então, assim, se o seu contrato de vigência estiver dentro do segundo semestre, você migra ainda esse ano. Então, a gente consegue antecipar isso, né? Do que esperar e perder o ano de 24 inteirinho dessa economia. Então, se for por segundo semestre, fala com a gente ainda o quanto antes que a gente consegue, né? Possivelmente migrar ainda esse ano. Você tem a chance de fazer parte desses benefícios ainda esse ano. Muito bem. Bom, tô com duas vendedoras, né? Então, falem, por favor, para o nosso público quais são os diferenciais da Comerc no âmbito varejista e quais são os produtos possíveis aí que podem gerar economia e previsibilidade, enfim, para os nossos clientes. Nossa, maravilhoso, Renato. Uma ótima pergunta. Então, assim, realmente a gente tem uma série de benefícios dentro dos nossos produtos, né? Os produtos basicamente são, como eu comentei inicialmente, o desconto garantido, onde você vai ter um percentual de desconto fixo, né? Por exemplo, 25% da conta. Então, esse é um produto super direcionado para um cliente menor, tem uma conta aí até de 30 mil, que está querendo tranquilidade, facilidade, né, na gestão, digamos, da parte da energia. Ele vai ter também todos os benefícios aí da sustentabilidade, da economia. E o outro produto é o preço garantido. O preço, digamos, né, efetivamente ali estipulado dentro do período onde ele também
vai ter uma economia, ele é um cliente que conhece um pouco mais de energia, já tem um certo conhecimento, tem um consumo que pode variar um pouco mais para cima e para baixo, vai ter uma flexibilidade ali com um certo limite, tá? Então, são esses 2 produtos no varejo, que são muito bons, simplificados. E os benefícios desses 2 produtos? Os nossos produtos aqui da Comerc, eles trazem uma grande facilidade, porque a gente vai fazer toda essa gestão da energia, da compra de energia, o cliente não vai se preocupar, né, de ir ao mercado buscar, procurar, nem nada disso. Ele vai ter uma flexibilidade muito ampliada, então, por exemplo, no desconto garantido ele não tem nem limite de consumo, ele pode ter um consumo que ele quiser, se ele não consumir nada, ele não vai pagar nada pela energia, tá? Ele tem uma flexibilidade, então, livre. No desconto garantido, ele tem todos os encargos energéticos incluídos, então ele não tem preocupação se vai entrar um encargo de Covid, alguma coisa nova, como a gente teve no passado, todos os encargos já ficam sobre nossa responsabilidade, tá? Então ele tem a flexibilidade livre, ele tem os encargos incluídos, que é importante, como a Luri falou, às vezes as propostas vêm com tipo pegadinhas, né? Que você não está incluindo esses encargos que são importantes, ou você está limitando os encargos, então a gente não tem limitação de encargos, né, todos incluídos. Esse produto ele não tem necessidade de uma garantia financeira, isso é muito bom também. Normalmente isso é um problema, né, para essas empresas menores, enfim, então isso facilita muito. E a gente está com toda a parte de adequação do sistema de medição de faturamento, que é basicamente, né, quando há necessidade de trocar esse medidor, já incluso na proposta. Então o cliente não se preocupa com absolutamente nada, isso é uma grande oportunidade, digamos, né? Você trazer economia e ter um processo bem simplificado, bem tranquilo. E no preço garantido, a única diferença basicamente é a questão da flexibilidade, que aí ele vai ter uma flexibilidade de 100% para cima e para baixo. Então, em termos de produto, é basicamente essa a diferença. São produtos que vão trazer níveis ali de economia diferentes. Um pode ser um desconto fixo, né, pelo período, que ele vai ter aquele valor que ele sabe que ele vai economizar, independente das bandeiras, do horário, tudo mais. E o preço fixo, que também, preço garantido, que aí ele vai ter uma previsibilidade maior, ele já vai ter os volumes, né, os valores de energia já negociados também para o período. Então, são produtos bem tranquilos nesse sentido, tá? Então, bom, eu acho que foi bem completo, né, em relação a todos os benefícios. Eu acho que para você que está nos assistindo, nos escutando, né, deve estar curioso. Então, se você já está no grupo A e está curioso para saber, de fato, ali na prática, qual que vai ser esse seu desconto bem personalizado para você, manda uma fatura para a gente ali no Fale Conosco ou através dos nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer fazer esse estudo de viabilidade para vocês. E sempre lembrando que é muito importante na hora dessa decisão, dessa tomada, né, de decisão, dessa escolha, saber quem está por trás desse fornecimento. E a Comerc aí, como líder de mercado, você vai ter toda a segurança, toda a parte burocrática. A gente tem também, acho que a gente não comentou aqui, mas acho que vale a pena só a gente salientar. E como que eu vou comparar, né, essa economia? Como que eu vou ver de fato que ela existe, que ela está sendo aplicada? A Comerc vai disponibilizar um aplicativo para você, né? Uma vez que você é cliente da Comerc, a gente vai te dar todo esse suporte nessa caminhada prazerosa dentro do Mercado Livre. Então, a gente tem um aplicativo onde você vai ter acesso ali aos seus relatórios de consumo, comparar sempre o mercado cativo ao Mercado Livre que, de fato, você está, para você comparar e ver que essa economia, de fato, é real, ela existe e só tem coisas boas mesmo. Então, todos muito bem-vindos. A gente está ansiosos aí. São mais de 100 mil unidades aí que a gente espera, né, dentro do setor, que são legíveis para estar fazendo a migração para dentro desse mercado. Complementando, né, o ponto bem importante da Lurian, realmente não adianta a gente aqui faz a proposta, traz o valor agregado e a gente vai acompanhando essa economia para realmente ter certeza que isso vai ser uma realidade, né? Então, através dessa nossa plataforma, isso, o cliente tem acesso a saber exatamente. Ele entra lá e verifica direitinho como é que está indo a economia dele, isso é bem bacana. E aí, qualquer dúvida lá no processo, qualquer coisa, fiquem tranquilos que a gente dá todo o suporte. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer e convidá-las para participar de outros Comercasts, sempre que tiver um tema tão relevante quanto esse. Estamos à disposição, com certeza. Né? Será um prazer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Renata. E a gente fica à disposição, com certeza.